O que é o relativismo? Na história da filosofia, desde lá a Grécia Antiga, com o filósofo Protágoras, ele vai abordar sobre que o homem é a medida de todas as coisas. Aí está uma iniciação do relativismo dentro do campo filosófico. Mas antes de abordar sobre o relativismo e nas suas diferentes áreas, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Relativismo vai ser sempre uma coisa está para outra. Podemos colocar o relativismo, primeiramente, como um modelo filosófico epistemológico. Epistemológico é o quê? De conhecimento. Episteme quer dizer o quê? Conhecimento. Vem dos céticos, lá na Grécia Antiga também, no período helenístico, que os céticos, eles duvidavam e geravam uma certa reflexão. Podemos pegar aqui o relativismo, é uma forma filosófica, epistemológica, de você buscar conhecimento. Ou seja, não existe a verdade absoluta. De princípio, talvez pode aceitar que o ser humano não pode alcançar a verdade absoluta, ou o espírito absoluto, o conhecimento absoluto, e depois começa a aceitar todos os conhecimentos como válidos. Aceitando todos os conhecimentos como válidos, afirma a incapacidade do homem ter um conhecimento absoluto, de alcançar a verdade. Então, podemos aplicar o relativismo como um método filosófico de questionar as verdades aceitas por todos e também questionar as verdades universais. Mas o relativismo, ele pode entrar em algumas áreas. Como assim ele pode entrar em algumas áreas? Podemos ver o relativismo no primeiro momento. O relativismo filosófico, método filosófico de dúvida. Na dúvida, você busca resposta. Talvez aquilo que você duvidou, do seu processo de buscar uma resposta, no final de todo o processo duvidando, talvez você passe a realmente afirmar aquilo que você duvidava. Ou seja, Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele duvidou que ele era sábio, mas ele recebeu a mensagem que ele era o mais sábio. Porém, ele fez uma busca para encontrar alguém mais sábio do que ele, e ele concluiu que ele sabia que não sabia, pelo fato de outras pessoas achar que sabia, mas na verdade não sabia. Por causa disso, Sócrates entra para a história como sendo um dos homens mais sábios de toda a Grécia. Ou seja, o relativismo como um modelo filosófico de busca pela verdade. Ou talvez podemos aplicar isso. A busca pela verdade ou pelo conhecimento seria, por mais que você busque um conhecimento, sua mente, a sua consciência vai se expandindo, você vai percebendo o quanto de coisas que você não sabe e o quanto de coisas que você passou a saber e o quanto de coisas que tem para você conhecer ainda. Isso aqui, forma filosófica. Nega aquilo que você acredita que sabe para buscar algo a mais, método filosófico. Mas podemos colocar o relativismo a um nível religioso. Como assim? Talvez você vai escutar a seguinte coisa: todas as religiões são iguais. Todas as religiões estão no mesmo grau. Ou você pode escutar: religião boa é aquela que te faz bem. Ou seja, as religiões entram em uma certa prateleira. Ou seja, todas as religiões estão no mesmo grau, nenhuma religião tem a verdade, nenhuma religião tem o conhecimento absoluto e nenhuma religião pode mostrar a direção para o ser humano. Pelo fato elas todas serem iguais, então qualquer religião que você fundar, ela vai te passar o mesmo conhecimento que qualquer outra poderia te passar. Então está no mesmo grau. Não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, não importa se você é budista, não importa se você é islâmico, o importante é que você tenha uma religião e que essa religião te faça bem. Porém, tem outra linha do relativismo, que é o relativismo cultural.
Como assim relativismo cultural? Não existe uma cultura melhor ou pior do que a outra. Todas as culturas têm o seu valor. Ou seja, a cultura europeia não é melhor do que a cultura indígena. Nem a cultura indígena é melhor do que a cultura europeia. De certa forma, se torna apenas a cultura como uma forma de você observar o outro, aceitar a cultura do outro. Mas podemos fazer uma observação aqui. Você, sendo um intelectual, estudante de filosofia, de sociologia, de antropologia, pode ter uma capacidade de entender a cultura do outro. Mas o outro, pelo fato dele estar inserido naquela cultura dele, ele não tem a capacidade de entender a sua própria cultura. Então, no processo de conhecer a cultura do outro, mesmo aceitando ela como melhor ou pior, a sua cultura continua sendo a melhor. Porque você sai daquela região, porque você estudou aquela cultura, sabendo mais do que o outro. O outro continua na forma dele, que você quer deixar ele daquela forma, nem naquela cultura. Você só foi lá absorver um conhecimento daquela cultura. De certa forma, você sai sabendo algo e o outro continua condicionado àquela cultura. Não tem nenhum contato, nenhuma troca cultural. Não tem nenhum sincretismo, bora colocar assim, uma mistura de cultura. Hoje tem essa questão aí, muitas pessoas querendo conservar as culturas mais indígenas, mais tradicionais. Mas, quando uma cultura se mistura com a outra, sempre uma cultura oferece um pouco da sua e a outra cultura oferece um pouco da sua. Ambas as culturas se transformam lá para o futuro em uma síntese de outras culturas. Aqui estou usando quase um método hegeliano aqui. Podemos ir agora para o relativismo moral. Relativismo moral vai ser o certo e o errado. Como assim? Certo e errado. Vamos fazer a pergunta. Na sua consciência, você tem um julgamento do que é certo, do que é errado. Se eu falar aborto, você talvez vai achar que é errado. Se eu falar roubar, você também vai achar errado. Se eu disser trair, é errado. Por quê? Porque a cultura e o contexto histórico, segundo esse relativismo aqui, faz você achar isso, o certo e o errado. Talvez em umas culturas atrás diziam que era certo matar cristãos, porque os cristãos estavam incomodando a sociedade, estavam incomodando as estruturas sociais, então matava. Outros tempos acharam que era certo matar comunistas, e as pessoas falavam perseguir os comunistas porque os comunistas estavam causando caos na sociedade. Então, dependendo do contexto cultural, o certo é você perseguir os comunistas. Dependendo do contexto cultural, o certo é você perseguir os cristãos. Dependendo do contexto cultural, o certo é você perseguir aquelas pessoas que se diz ateu. Por quê? Dependendo do lugar onde você está, tem um certo etnocentrismo, ou seja, a sua cultura muitas vezes é superior, você quer colocar a sua cultura superior à das outras pessoas, ou seja, o seu pensamento ser superior à dos outros. Mas, no relativismo moral, o certo e o errado se torna algo subjetivo. Pode ser o subjetivo, intersubjetivo, ou seja, pessoas que têm o mesmo valor moral, que seria quase um acordo que a gente pode voltar aos filósofos contratualistas. Os filósofos contratualistas, eles diziam assim, que pessoas, elas fazem parte de uma sociedade, fazendo parte de uma sociedade, elas estabelecem um contrato social. Um contrato social é qual? Não pode roubar. Quem roubar vai sofrer uma condenação. Então, o errado é roubar. Então, você pode perguntar, podemos dizer que tudo é relativo? Não existe verdade? Isso entra em outra questão até filosófica. Se eu disser tudo é relativo e não existe verdade, essa frase que eu acabei de dizer, ela se torna uma verdade. A única verdade é que tudo é relativo. Então eu afirmo uma verdade. Não tem como você construir um argumento sem afirmar algo antes deste argumento. Porém, para bem viver em sociedade, nós estabelecemos algumas regras. Que regras? Ou seja, um grupo de pessoas ela estabelece regras. A regra do nosso grupo é assim.
Se você bateu no outro, você não vai participar mais desse grupo. Nosso grupo é este aqui, nós acreditamos nessas coisas aqui. Se você mostra que não acredita nessas coisas, você não precisa fazer parte deste grupo. Você está excluído. Que nem eu estava estudando sobre o credo católico, aquele credo lá, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Bem, se você quer entrar para o catolicismo, você tem que começar os seus estudos, pelo menos para crer nesse credo, começar os seus estudos para começar a entender a estrutura do credo. Isso estou falando aqui se você querer levar a sério o ser católico, que é estar além de simplesmente você ir na missa, além de você nascer na cultura, mas está no processo de transformação. Você passa a estudar e querer entender. Que nem eu estava falando, eu estava estudando o credo e percebo a estrutura do catolicismo. Crer é você falar que você crê naquilo tudo ali. Ou creio naquilo tudo ali, ou estou buscando estudar para poder compreender e para crer melhor ainda, que nem Santo Agostinho dizia. Crer para entender ou entender para crer. Nesse processo, se uma pessoa está no meio ali estudando, aí depois mostra que uma fala dela não está de acordo com aquele credo, ela está se tornando relativista. Porque ela afirma uma coisa, mas está fazendo outra coisa. Porém, na sociedade de hoje, existe uma coisa que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vou relembrar você um filósofo iluminista, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant falava que nós temos que ter uma moral que seja ou possa ser levada à máxima universal. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela quer entrar nesse caminho. Que mesmo que tem pessoas que pensam diferente, tem divergências nos pensamentos, deve ter algo comum a todo ser humano que pode ser universal. Após a Segunda Guerra Mundial e os desastres dos regimes socialistas e do regime nazista e dos regimes fascistas, houve essa declaração que estabelece alguns princípios dos direitos humanos. Toda pessoa tem direito à moradia, direito a estudo, liberdade de expressão, e toda pessoa tem direito à vida. Ou seja, se existe uma cultura, se existe uma moral que ela vai contra esses princípios básicos da dignidade humana, então, de certa forma, a ONU está estabelecendo uma regra moral a qual é capaz de julgar outras morais. Concluindo aqui, ou seja, na sociedade de hoje, ou as pessoas elas passam a acreditar que realmente existe uma verdade e nós estamos na busca dessa verdade. Muitas vezes no caminho dessa verdade a gente pode expandir nossa mente e outras vezes a gente pode fazer realmente um contato com essa verdade, ou a gente entra naquela questão dos contratualistas. Como nós estamos vivendo em um mundo mais globalizado, existe um acordo que os países estão fazendo, os quais eles estão buscando seguir as regras dos direitos universais da pessoa humana. Tá vendo aí? Pensar no relativismo é um trabalho filosófico, onde você pensa, você está refletindo aqui nesse momento, mas pensar no relativismo também entra em questões morais, éticas, e não só na área da filosofia, mas também a questão do etnocentrismo e questão de dignidade de pessoa humana já entra em questões da sociologia e também da antropologia. Espero que esse conteúdo ajudou você a pensar, a refletir, a esclarecer. Se deixou você com mais dúvidas, que nem aqui é um canal de filosofia, agradeço se deixou você mais com dúvidas, porque as dúvidas fazem você querer buscar respostas mais precisas e mais genuínas. Tchau, tchau e bons estudos para você. Fui!